Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais um vídeo explicando conteúdo de matemática, geografia e história nas nossas quarta-feiras. Hoje, dia 1 de setembro, começando aí mais um mês, né? Olha como o ano tá passando rápido. E aí hoje a Pro vai falar um pouquinho, né, dos conteúdos. Vou dizer depois o que vocês precisam me enviar, alguns recados aí para as próximas semanas. E aí, depois a gente já finaliza o conteúdo. Prometo tentar ir ser o mais breve possível, tá bom? Vocês já conhecem aí o esquema, né, de como fazemos na quarta-feira. Vocês podem ir assistindo o vídeo aí durante amanhã, pode ir pausando quantas vezes for necessário. E aí depois, lá no nosso Google Meet, a gente tira aí nossas dúvidas, ok? Então vamos lá. Começando então por matemática, como de costume. Hoje nós vamos trabalhar então com o livro nas páginas 122 e 123. Hoje a gente trabalha então com interpretação de texto, né, aí também em matemática, para realizar as atividades que tem aí nessas páginas, ok? Então, começando lá na 122, a gente tem essa primeira ficha, né, que traz aí um texto para a gente, falando um pouquinho aí sobre o lixo descartado nos oceanos. Então lá diz assim: a vida ameaçada no mar. A turma de Jonas é muito interessada pelas questões ambientais. Eles procuram se informar a respeito e as notícias nem sempre são boas. Veja o que Jonas descobriu pesquisando na internet. Estima-se que 6,4 milhões de toneladas de lixo são descartadas nos oceanos e mares a cada ano. Mais de 13 mil pedaços de lixo plástico estão flutuando nos oceanos. Muitos animais marinhos ingerem esses resíduos, confundindo-os com alimentos. Isso reduz a possibilidade de sobrevivência dos animais. Tartarugas marinhas, focas, leões marinhos, golfinhos, peixes-boi, aves marinhas e peixes são algumas das inúmeras vítimas. E aí aqui a gente tem uma imagem representando, né, ali a sacola plástica que foi descartada de forma errada, flutuando ali no fundo do mar. E aí esse texto ele foi tirado ali do site foi adaptado, na verdade, né, um trecho do site litamar.org.br, tá bom? E aí, abaixo dele tem mais algumas informações, que diz assim: mas em outro site de informações, Jonas teve uma boa notícia. A Coordenação Nacional do Projeto Tamar divulgou o balanço da 36ª temporada de reprodução das tartarugas marinhas, 2016-2017. Foram mais de 26 mil ninhos protegidos, gerando mais de 2 milhões de filhotes, que chegaram ao mar em segurança. O projeto cuidou de 11.309 ninhos de tartarugas oliva, 10.490 ninhos de tartarugas cabeçuda, 2.904 ninhos de tartaruga de pente e 40 ninhos de tartaruga de couro. A tartaruga verde é a única que desova nas ilhas oceânicas, mas há registro de desova regular no norte da Bahia. O número de desovas da tartaruga oliva aumentou em 31% em relação à temporada anterior. Então, também, né, esse trecho retirado lá do site do tamar.org.br, falando aí já em relação à desova, né? Então, ali, quando a tartaruga coloca os ovos dela para que nasça aí, né, novas tartarugas aí de acordo com as suas espécies. E aí a gente tem essas duas notícias, né? Esses dois trechos. A primeira ela falando em relação ao lixo descartado no oceano e quais são as consequências, e essa segunda falando aí sobre as desovas das tartarugas. E aí, baseado nisso, vocês vão responder as perguntas que tem aqui embaixo. Então, faça o que se pede. Letra A. Comente as informações que Jonas pesquisou. Então, primeiro, né, vocês vão ter que dizer o que foi falado aí nessas notícias. Vocês podem separar em 2 parágrafos. Então, vocês vão ter que dizer sobre o que a pesquisa falava, qual foi as principais informações que trouxe, né, nessa ficha, sobre o que se tratava esse trecho.
em relação também aos dados, né? Então, os números ali que foram apresentados, o que foi, que temporada, né, que foi mencionado. Então, vocês têm que comentar aí todas essas informações que foram apresentadas para vocês nessas duas fichas aí de informações, ok? Não pode só colocar lá assim, foi falado das tartarugas e do lixo. Não, tem que, né, fazer uma descrição aí completa do que foi dito, ok? Na letra B, você vai procurar outras informações que não sejam essas que estão sendo abordadas ali, mas que seja do mesmo tema. Então, dentro desse tema que foi dito, vocês vão procurar informações que estão fora do texto, então que não foram mencionadas nesse texto, e escrever o seu próprio parágrafo. Então, vamos pensar aí em relação ao do lixo lá, que fala do descarte. Lá fala o quanto isso é prejudicial, né? Mas, por exemplo, não fala em relação a quanto tempo a gente que o lixo fica para se decompor, né, na natureza. Então, vocês podem trazer informações sobre isso. No texto da tartaruga, vocês podem trazer informações mais atualizadas, porque essa aí foi da temporada de 2016, 2017. Então, vocês podem ver como que está hoje em dia. Então, vocês vão acrescentar informações com o que vocês já viram no texto e o que vocês vão encontrar nas pesquisas de vocês. Em seguida, na página 123, a gente tem, né, um outro texto ali abordando a relação do lixo. Então, lá diz assim: os números do lixo, um problema. O destino do lixo das cidades brasileiras tornou-se um problema tanto ambiental como de saúde. A destinação inadequada do lixo ajuda a explicar o porquê o Brasil ainda está às voltas com doenças como a febre amarela, a hepatite, a diarreia e a dengue. Os brasileiros também ficam expostos à sujeira e a enchentes. A solução para o tratamento de lixo não passa apenas por investimentos e política pública, mas também pela conscientização da população. E ali a gente tem a foto, né, de um caminhão movendo-se em um aterro de lixo. E aí, né, esse pequeno trecho fala em relação ao descarte do lixo e como, né, a forma que a gente descarta, né, como fica, não tem o tratamento adequado do lixo, o como isso afeta a gente, né, ainda tendo essas doenças que poderiam ser evitadas ou diminuídas se tivesse um tratamento adequado do lixo. E aí a gente tem a primeira questão falando assim: as 13 cidades mais populosas do Brasil produzem, em média, 51,6 mil toneladas diárias de lixo no total das 125,2 mil toneladas diárias produzidas em todo o país. Então, do valor total de lixo descartado ali diariamente no Brasil, que é 125,12 mil toneladas, desse total, 51,6 mil toneladas diárias, né, que são ali descartadas, pertencem apenas a 13 cidades, né, as 13 cidades mais populosas do Brasil. E aí continua dizendo ali: o Brasil tem aproximadamente 5.600 municípios. Quantas toneladas de lixo, em média, são produzidas diariamente pelos demais municípios brasileiros? Então, né, a gente sabe ali que o total do Brasil é de 125,2 mil toneladas e 51,6 mil toneladas desse valor é só dessas 13 cidades. O quanto que fica, então, quanto que é descartado pelas demais cidades? Então, vocês vão ter que fazer aí essa conta. Depois, logo em seguida, a gente tem o exercício 2. Das 51,6 mil toneladas de lixo produzidas pelas 13 cidades mais populosas, 832 toneladas acabam em lixões. O restante é depositado em aterros controlados ou sanitários. Qual é a quantidade de lixo depositada nos aterros, segundo esses dados? Então, vocês aí vão, né, informar, fazer a conta, calcular, para ver qual que é a quantidade que é depositada, então, nos aterros. A gente sabe que desse valor que foi apresentado, 832 acabam nos lixões, vocês vão ter que fazer a conta para ver, então, quanto que acaba, então, nos aterros. Número 3.
A Baía de Guanabara fica na cidade do Rio de Janeiro e nela são despejadas 7,4 mil toneladas diárias de esgoto doméstico. Em um mês, quantas toneladas de esgoto doméstico são jogadas nessa baía? Então, se em um dia, né, porque ele está falando que são diárias, em um dia eu tenho 7,4 mil toneladas sendo despejadas, quanto que eu vou ter em um mês? Vamos considerar aí um mês que tenha seus 30 dias, tá bom? Aí vocês calculam aí, para ver quanto que vai ser esse valor. Todas as contas vocês podem fazer no caderno, tá? Para ter espaço. E aí, por fim, né, a número 4, vocês também vão responder no caderno, depois de pesquisar ou em jornais, ou revistas, ou até mesmo na internet, sobre o problema do tratamento do lixo. O que vocês vão ter que dizer? Vocês vão escrever um texto, incluindo sugestões que você pode colaborar nesse assunto e depois vocês podem compartilhar com os colegas. Então, o que a gente pode fazer, né, que você vai colocar no seu texto? Quais são as sugestões do que a gente pode fazer para colaborar, né, aí com esse problema do tratamento de lixo? Aí você vai dar aí algumas sugestões para resolver esse problema, certo? Pelo menos 3 aí para a gente poder comentar sobre elas depois, certo? Então, em matemática, vocês têm essas 2 páginas para estar realizando. Leiam com atenção os problemas na hora de resolver, prestem atenção ali no que se pede cada um deles e respondam a conta no caderno e depois a resposta no livro. Agora, então, nós vamos para a próxima disciplina, nossa matéria de História. Em História, nós vamos estar começando agora um novo capítulo, né, do nosso livro. Estamos agora, encerramos na última aula a questão de que a gente viu aí em relação à cidadania, aos direitos dos diversos grupos, e agora a gente vai entrar em um novo conteúdo para falar sobre o uso da linguagem, o porquê é tão importante a gente conhecer aí as formas de linguagem, como elas são passadas e qual a importância delas, certo? E para isso a gente vai ter a introdução aí do conteúdo na página 172 a 174 do livro interdisciplinar. Então, para iniciar, a gente tem então aí um poema da poetista e escritora brasileira Geni Guimarães. E aí, esse poema tem o nome de Da Flor, o Afeto, da Pedra, o Protesto, né? Ali foi retirado desse livro. E aí, o título do poema é Aviso. Olha aqui, moço, aquela história que você inverteu, meus avós explicaram para os meus pais. Meus pais explicaram para mim. Eu já expliquei para os meus filhos. Meus filhos vão contar para os filhos deles. Cuidado, pois. Então, esse aí é um poema que foi escrito ali pela Geni Guimarães e ao lado a gente tem ali a foto de uma contadora narrando a história ali para os estudantes do espaço de leitura da Escola Municipal de Santa Luzia, lá no Tocantins. Então, pensando nisso, né, no que foi falado ali nesse poema, o que vocês entenderam? Na número 1, vocês vão explicar, o que vocês entenderam do poema acima. É uma resposta pessoal, então vocês vão dizer o que esse poema estava querendo dizer, na sua opinião, e aí vocês vão escrever no caderno a resposta, tá bom? Na número 2, está escrito assim: seus avós, pais ou outras pessoas mais velhas contam histórias sobre como se vivia no passado? Se sim, conte alguma dessas histórias para os colegas. Então, alguém aí na família de vocês, alguém que vocês convivam, conta alguma história sobre algo que aconteceu no passado? Eu tenho certeza que sim, né? Alguém aí contou alguma coisa em relação a como era quando eles eram criança, ou então que os pais, né, falavam, aí os avós. Então, com certeza tem alguma história aí que alguém te contou sobre algo do passado. A gente já ouviu várias aí, então vocês vão contar uma dessas histórias aí que vocês ouviram. Pode ser de forma resumida, né, falando aí um pouquinho do que vocês ouviram dessas pessoas, e aí vocês vão estar registrando no caderno para depois, quando a gente tiver nosso encontro no Google Meet, a gente compartilhar um com o outro quais são essas histórias. Na número 3,
vocês vão responder o porquê é importante preservar as tradições e os conhecimentos das pessoas mais velhas. Então, por que vocês acham que é importante a gente ter essa preservação das tradições, dos conhecimentos que as pessoas mais velhas têm e vão passando para a gente, né, para as novas gerações? Então, aquela tradição, aquele conhecimento que lá um bisavô tinha, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou agora para vocês. Então, assim por diante, né? E que provavelmente nós passaremos mais para frente. Coisas que a gente estamos apegados a tradições e aos conhecimentos passados aí de pessoa para pessoa. Por que é importante a gente manter isso? Aí vocês vão responder nessa pergunta, certo? E aí, né? Pensando nisso, nessa forma de comunicação que a gente tem de preservar histórias, contar histórias, a gente vai ver na página seguinte como que é abordada a linguagem e a comunicação. Então, a linguagem ela surgiu provavelmente há cerca de 40 mil anos. Com ela, diversas formas de comunicação foram inventadas pelos seres humanos. O modo como nos comunicamos hoje é diferente da maneira como os nossos antepassados se comunicavam. Então, aqui a gente tem até uma representação de como foi essa trajetória da comunicação. Então, ali começando pela carta, depois foi criado ali um dispositivo que a gente conseguia mandar já mensagens curtas para lugares mais distantes, sem que fosse preciso esperar a carta, viajar para isso. Depois tivemos os orelhões, que a gente ainda vê na rua, mas muito difícil a gente utilizar. Depois o fax, que tem como se fosse um telefone, vamos dizer assim, mas que a gente conseguia enviar mensagem, Eu enviava e chegava para outra pessoa ali impresso. Depois tivemos o telefone nesse formato ali, mais tijolão a gente chama hoje em dia. Depois passamos para ter computadores, esses mais antigos que eu tenho representado na imagem. Foi ficando cada vez mais evoluído, Hoje a gente tem notebooks, tablets e os celulares, de diversos modelos também hoje em dia. Então, a nossa forma de se comunicar teve várias alterações ao longo do tempo, conforme fomos evoluindo. E aí, pensando nisso, vocês vão responder também no caderno essas 3 questões da página 173. Então, as imagens, elas mostram as invenções que possibilitam diferentes formas de comunicação. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Vocês vão dizer, então, aí qual que é a semelhança e a diferença entre cada uma delas. Na número 2, diz lá assim: quais dessas formas de comunicação você costuma utilizar em seu cotidiano? Então, você vai dizer: eu costumo utilizar carta, utilizo o computador, utilizo o celular. Então, você vai dizer qual que você mais aí costuma utilizar no seu cotidiano. Na número 3, vocês vão dizer, na sua opinião, qual a importância da comunicação para a organização da sociedade. Então, por que é importante existir essa comunicação entre as pessoas para que a gente consiga se organizar aí como sociedade? Então, por que disso é importante? E aí vocês vão estar respondendo nessa número 3, ok? E aí, na página seguinte, a gente vai ver que a forma de comunicação, ela não se dá apenas ali na fala e na escrita. A gente também tem a comunicação através dos símbolos, que atualmente é muito usado, como a gente vai ver. Atualmente, é muito comum o uso de símbolos na comunicação. Alguns símbolos podem ser compreendidos por diferentes povos, independente do idioma falado por eles. Por esse motivo, os símbolos são muito utilizados para substituir, por exemplo, avisos, comunicados e proibições por escrito. Essa maneira de se comunicar também é utilizada nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Os emojis, por exemplo, servem tanto para representar objetos como para demonstrar emoções, por meio das chamadas carinhas. Então, quando a gente fala de símbolo, a gente está falando de uma representação que substitui um objeto, uma ideia, um sentimento ou uma mensagem. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente se depara com vários símbolos, em placas de trânsito, em placas dentro dos lugares em que estamos, dentro da nossa casa, quando passa alguma coisa na televisão, a gente está sempre em contato com esses símbolos. A gente viu ali
no final do texto em relação aos emojis, né? Hoje a gente se comunicando pelo celular, a gente usa bastante para representar objetos, emoções. Então, quando eu dou risada, eu posso usar lá um emoji de risada. Quando eu quero dizer que eu tô triste, eu posso colocar um outro. Hoje temos figurinhas, né? Que são aí aquelas que são representadas por símbolos. E a gente se comunica, né, dessa forma. Então, na número 1, a gente tem 3 símbolos que são muito importantes, que eles servem aí de aviso, comunicado, proibição, né? Então, essa também é outra função aí dos símbolos que são utilizados, alguns até de forma universal, né, em todos os lugares, para que mesmo que quem não conheça o idioma consiga, ao olhar aquele símbolo, entender, né, o que está querendo ser dito. Então, na número 1, vocês vão ter que escrever uma palavra ou frase que explique cada um desses símbolos abaixo. Então, o que significa, né? O que quer dizer o primeiro símbolo que a gente tem ali, uma pessoa numa cadeira de rodas? Na segunda, o que representa aquele símbolo em que a gente tem uma pessoa ali, né? Temos um lixo, tanto o balde de lixo como um lixo na mão da pessoa, e aí um círculo vermelho. E por último, o que é aquele símbolo verde? Né? Para que ele é utilizado? Vocês vão dizer aí, tá bom? E aí no número 2, vocês vão dizer se você utiliza símbolos para se comunicar. Se sim, em quais situações? Então, quais tipos de símbolos vocês usam? Se vocês usam, por exemplo, eu só uso no celular. Você vai falar quais são os emojis que você normalmente usa. Então, eu uso aquele da carinha rindo, uso do chorando, enfim. Você vai dizer aí qual o símbolo que você mais utiliza. E aí depois, no final da página, você vai responder aí mais 2 questões. Na número 3, vocês vão imaginar que vocês estão conversando com um colega da sala, né, por meio de um aplicativo ali de mensagem. E aí no caderno, vocês vão escrever como seria esse diálogo, utilizando o tipo de linguagem típico desse meio de comunicação. Então, vocês vão simular uma conversa, né, aí num aplicativo, só que no caderno. Você pode escolher alguém, né, que realmente seja da sala, né, algum colega seu, ou uma pessoa, né, que você aí converse normalmente, e aí você vai criar um diálogo ali entre vocês, e aí vocês vão utilizar esses símbolos. Então, como que você conversaria aí utilizando os símbolos com essa pessoa? Então, tem que desenhar o símbolo bonitinho e tudo mais no caderno, tá? E aí depois, na número 4, vocês vão responder quais são as principais diferenças entre escrever uma mensagem para o colega e uma redação da escola, né? Qual que é as principais diferenças que a gente tem aí? O que é diferente quando eu escrevo uma mensagem para alguém, para um colega principalmente, e quando eu vou escrever uma redação na escola? Aí vocês vão dizer aí, certo? E aí, em história, a gente encerra aqui. E aí agora nós vamos para geografia. No final, então, a Pro fala aí quais são as páginas que vocês vão ter que enviar, tanto de matemática, história e geografia, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa explicação então, de geografia, para a gente encerrar a nossa última matéria. Então, em geografia, a gente estava aí falando, né, em relação à cidade, como elas cresceram, em relação ao formato, né, quais são as funções da cidade. E a gente vai ainda abordar na aula de hoje em relação a esse crescimento, como elas se desenvolvem, né, as cidades que a gente vai ver no livro e também conversando sobre a nossa própria cidade. Então, para isso, a gente vai trabalhar com o livro na página 59, 60 e 61. Na página 59, a gente tem aí o início de um texto falando ali sobre as cidades crescem e se desenvolvem. Quando escavamos uma montanha para abrir um túnel ou mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Quanto mais técnicas avançam, com mais rapidez e intensidade, as paisagens urbanas transformam-se. Veja na imagem de satélite uma moderna malha de fibra ótica no município de Porto Velho, em Rondônia. Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso.
Leia o texto a seguir. Então, como vocês podem ver, né, falando aí nesse trecho do livro, o crescimento das cidades, eles acontecem de várias formas. Então, às vezes, a mudança da paisagem acaba acontecendo. E não é uma mudança natural, né, que o tempo foi causando. Uma mudança que o ser humano né, fez algo ali que tornou essa paisagem diferente. Então, ao escavar uma montanha para fazer os túneis, quando a gente muda o caminho de um rio, né, que antes ele seguia ali seu curso natural, e aí é feito uma mudança nesse rio. Quando a gente constrói avenidas, tudo isso, né, vai modificando a paisagem. E aí um exemplo é o que é dado ali no texto, que fala da moderna malha de fibra ótica que foi passada no município ali de Porto Velho. E aquela marca vermelha ali, aonde que essa malha passa, né, onde a gente vê ali no mapa. E aí outro exemplo que é dado é que no Rio ali, a gente teve várias transformações desde quando ali o Brasil estava lá começando a ser formado até hoje. Então, muitas mudanças ocorreram, muitas transformações, desde ali morros, que a gente viu que foi retirados, e aí a própria mudança nas paisagens naturais. E aí tem um trechinho de um texto, né, que fala ali sobre essa questão da mudança na paisagem, que diz assim: o engenheiro Pereira Passos, prefeito nomeado em 1902, tinha como prioridade remodelar o centro do Rio. Abriu a Avenida Central, hoje Rio Branco, alargou ruas e pavimentou parte da cidade. Para fazer os boulevards, essa palavra aí que vem do francês, que significa rua larga, com muitas faixas e geralmente urbanizados, né? Hoje a gente, em português, acaba usando aí a forma de falar boulevard. Então, para fazer essas áreas, né, sanear o centro e realizar sua reforma urbana de inspiração francesa, Pereira Passos mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços, deixando 14.000 pessoas sem moradia. Era o rio do Bota Abaixo. Então, esse trecho aí foi retirado do livro Geografia Carioca do Samba, escrito pelo Luiz Fernando Viana. Então, na primeira, vocês podem estar realizando junto com um colega ou de forma individual, como vocês preferirem. E aí vocês vão dizer em poucas palavras, não precisa, né, escrever um texto, é só dizer para que serve, né? Primeiro o que é e depois para o que serve a malha de fibra ótica, que é mencionada no texto ali acima. Vocês vão dizer o que é isso. Depois, na número 2, vocês vão responder, né, ali o que o prefeito Pereira Passos mandou botar abaixo com sua reforma urbana e com que objetivo. Tudo isso é mencionado ali naquele trecho. Então, o que ele botou para baixo, né, com a reforma dele. E aí, qual era o objetivo disso, né, do porquê ele ter colocado isso que ele colocou para baixo, né, botou para baixo. Qual era o objetivo, por que ele fez isso. Então, a número 3, você vai dizer ali, na sua opinião, o então prefeito ele estava mais preocupado em mudar a cidade ou melhorar a vida da população? Então, baseado no que vocês viram ali naquele trecho, o Pereira Passos lá, ele estava mais preocupado com o que ele ia fazer na cidade, as mudanças, transformações, ou se isso ia melhorar a vida da população, né? Ia ajudar aqueles que viviam ali. Aí você vai dizer, na sua opinião, o que você acha aí que ele estava mais preocupado, certo? Na página seguinte, a gente continua o texto falando lá. Ao contrário da maioria das cidades que crescem de forma espontânea, existem cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções e para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. Brasília foi planejada, mas atualmente, no seu entorno, devido à urbanização acelerada, é possível observar importantes mudanças em sua área. No Distrito Federal, há várias regiões administrativas, como Águas Claras, Guará, Cruzeiro, que são áreas urbanizadas. E aí na número 4 é um trecho falando ali sobre Brasília. Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos?
Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? Cidade planejada, que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos arquitetos, Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião, entre outras características. A cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e dividida em setores dedicados a atividades específicas. Então, o setor hoteleiro, dos hotéis, bancário, dos bancos, comercial e etc. A principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadradas. Então, esse aí é um trechinho da revista que tinha ali, é a Ciência Hoje das Crianças, e que foi escrito pela Mara Figueira. Então, como vocês puderam ver, Brasília foi uma cidade que ela foi planejada, e toda a construção dela, não como a gente conhece hoje, né, porque aí foram muitos anos ali se desenvolvendo, mas o seu início, toda ela foi construída em apenas 4 anos. O projeto era para durar aí por muito tempo, quase 50 anos, mas foi reduzido ali para cerca de 4 anos essa construção, graças aí aos planejamentos, ao investimento que foi feito na cidade para que ela se tornasse ali a capital do nosso país. E aí a forma que ela foi pensada, né, ali pelo Lúcio Costa, é que ela teria um formato de um avião. De cima, o centro da cidade, a gente consegue ver que a capital ali, Brasília, tem esse formato de avião. E aí, entre outras características da cidade, que é ter ali as suas as vias principais e que todas os quarteirões, eles são pensados, planejados ali de acordo com o setor deles, e que a área residencial também é organizada aí por esses grandes quarteirões. E aí, sabendo, né, dessas novas curiosidades, se vocês ainda não tinham esses conhecimentos acerca de Brasília, vocês vão dizer, aí baseado nisso que a Pro falou, no que o texto traz, como que surge uma cidade planejada? Como que é feito isso? Como que é pensado? E depois, na letra B, vocês vão dizer que a cidade de Brasília, ela foi planejada e construída para cumprir qual função? Qual era a função aí que no início Brasília foi pensada, planejada e construída, certo? Então, nessas 2 questões vocês vão responder no caderno, né, para poder aí ter um espaço melhor para responder. E depois, na número 5, vocês vão, no espaço ali do livro, desenhar como você imagina ser uma cidade em formato de avião. Então, não esquecendo de colocar os elementos de residências, comércios, escolas, ruas, etc. Então, vocês vão montar aí como vocês imaginam que seja uma cidade em formato de avião, né, tendo todos esses elementos. E aí, para encerrar, na página 61, a gente tem ali algumas imagens para vocês compararem e aí responder as perguntas que tem ali. Então, na primeira, a gente tem ali a vista aérea do local onde foi construída a cidade de Brasília. Então, ali tem como é visto de cima. Como que é essa vista de cima ali que foi pensado a questão do formato de avião. Então, na número 2, a gente tem o mapa do plano piloto, né, ali do Lúcio Costa. E aí, depois, na terceira, a imagem de hoje em dia, ali, imagem de satélite de 2017. E aí, temos também um mapa ali de como está espalhado ali a cidade, né, o centro dela principal. E aí, vocês vão responder a letra A e a letra B, nessa parte final aí da página 61. A pesquisa, essa área aqui de pesquisa, vocês não vão precisar estar fazendo, tá? Então, é só responder a letra A e a letra B. Então, na letra A, vocês vão dizer se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber o que representam o mesmo espaço? De que maneira? Então, se não tivesse nenhum título, nenhuma legenda, como que a gente conseguiria perceber que elas estão representando o mesmo local, o mesmo espaço? De que maneira? E aí, depois, na letra B, vocês vão comparar o desenho que você fez ali na página 60 com o desenho dos outros colegas, né? Com as imagens também. E aí, você vai dizer
quais são os elementos semelhantes entre o desenho que você fez e as imagens que tem ali. Aí você vai dizer, eu coloquei semelhante a forma que ficou espalhada as residências, os comércios, e aí você vai colocando o que você viu de semelhança entre o seu desenho e aí a imagem ali real de como é Brasília. Certo? Então, a gente encerra a geografia aqui também. E aí, agora, o que vocês vão ter que me enviar? Em matemática, vocês vão me enviar apenas a página 123, tá? Então, vocês vão me mandar ali a foto da 123. Em história, vocês vão me mandar a foto da página do poema. Então, a primeira lá, a página 172. E depois a 174, tá? Essas duas páginas aí que vocês vão me mandar. Tanto a foto do que vocês responderam no livro, como o que foi respondido no caderno também. E aí, em geografia, vocês vão me mandar a página 60 e 61, ok? Então é isso. Leiam todos os materiais aí com calma. Tentem realizar os exercícios, né? Antes daí da nossa aula no Google Meet, para vocês já terem aí as suas dúvidas prontas, poderem tirar ali na hora que a gente estiver online. E aí, no mais, a gente vai conversando tanto pelo WhatsApp como lá no nosso encontro pelo Meet, tá bom? Boa atividade para vocês. Qualquer coisa é só chamar a Pro. E aí eu vejo vocês, então, amanhã, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.